Olá, mulheres, sejam bem-vindas ao dia 20, penúltimo dia do nosso desafio, a beleza de ser mulher. Hoje nós vamos ter a querida Andréia aí, fiz uma live com ela umas semanas atrás, acho que tem meses atrás, né, gente? O tempo passa rápido. Aí vocês pediram também para fazer mais live com ela. Então cá estamos para mais uma live. Como que vocês estão? Gente, eu tô 50%. Nossa, eu cheguei do mercado, gente, eu dei uma cochilada acho que de uma hora mais ou menos. Graças a Deus, deu pra voltar a bateria pro estado de emergência, sabe? Esses 20% pra essa live. Graças a Deus, gente. O João tava tão ruim, a Mariana, o olho dela tava tão vermelho, sabe? Dito assim, olha, olho vermelho em criança, sabe? Aquela imagem mais pavorosa era o olho da Mariana de madrugada. Mas graças a Deus, as orações de vocês, também fiquei orando por ela aqui de madrugada. E o olho dela foi clareando, acordou sem nada. Ela queria até ir pra escola, só que eu falei, não, minha filha, você não pode ir pra escola, né? Vamos ver se você melhora mesmo. Mas tá aqui, toda serelepe. Graças a Deus, o João também foi até pra feira comigo, o João tava derrubado ontem. Diz o João que tá 80%, graças a Deus. Deixa eu só tomar minhas vitaminas aqui, gente, pra emagrecer. Tomar meus coquetéis pra não ficar doente. Tudo bem com vocês? A Andréia já tá aí, deixa eu chamá-la pra gente começar a nossa live. Tá sendo maravilhoso, né, gente? Esse desafio foi uma grande bênção mesmo do Senhor na minha vida também. E, gente, amanhã se encerram as inscrições pro discipulado, hein? Amanhã Zé finir nesse valor. Então, quem não veio ainda, corre que dá tempo. Gente, eu sempre preciso ligar aqui. Pamela, tá frio aqui? Não, gente, lá fora não, mas no meu quarto tá, porque tá com o ar ligado. Tá com o ar ligado no talo. Aqui no meu quarto tá frio. Lá fora não tá frio, não. Ai, gente, onde que eu convido alguém? Sempre que eu... Aqui. Sempre. Qual será o tema? Não sabemos. Vamos descobrir agora na live qual que vai ser o tema. Me ensinou a ser disciplinada. Amém. Isso que importa. Ganhei de presente o MDF Upgrade. Aí sim. Parabéns. André, querida, você entrou aí com a câmera virada? Desvira para nós. Ah, entrei. Hello! Tudo bom? Ah, deixa eu abaixar um Tudo pouquinho. bem, Peraí. graças a Deus. Que bom. E você, como está? Estava lá nos Alpes suíços? Foi congelar o cérebro um pouquinho. Coisa boa, né? Foi bom, foi muito bom mesmo. Os presentes de Deus, né? Sim. Os mimos de Deus. Muito bom. E a gente aqui de novo. Um De novo. privilégio. O que nós vamos receber, né? Porque, gente, eu e a André, nós somos doidinhos. A gente conversa com Jesus o tempo inteiro, entendeu? É tudo sobre Ele, é tudo com Ele, é tudo por meio dEle. E como é bom a gente viver isso e desfrutar disso, né? E eu vejo muito que as pessoas, elas não desfrutam da presença de Deus, né, André? Olha aí, a expressão de Deus já tá dando uns norte aqui. Eu tenho visto muito, né, esse apego a uma forma, né, esse apego ao passo a passo, né, a gente é essa geração do passo a passo, o que eu preciso fazer, e as pessoas não se relacionam, as pessoas não desfrutam de Jesus, e isso é meio pavoroso, né, as pessoas até sabem a letra. Eu estava conversando, eu comentei, eu acho, no Reels da Tamires, aquela cantora Tamires, né, e que ela estava falando sobre as pessoas perguntarem para o dinheiro e não para Deus o que elas devem fazer, né? Se a gente sempre pergunta para o dinheiro e você tem testemunhos maravilhosos, né? Foi a nossa conversa.
desce da cozinha. A gente, no café da manhã, quando eu fui para São Paulo, eu fiquei hospedada na casa dela. Quando eu fui ministrar lá na Igreja Alfa, no Encontro de Mulheres, e eu fiquei na casa dela, no café da manhã, a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre os mimos de Deus, como que Deus supre não só as nossas necessidades, Ele cuida dos mimos. A Vanessa ontem, né, falando como que ela continua ganhando os bombons que o marido dava para ela, a filha ganha os mirtilos que o marido dava para ela, porque não era o marido que estava mimando, né? É Deus quem nos mima, é Deus quem cuida de nós. E ainda que tudo falte ao nosso redor, Deus não nos falta, Ele cuida, Ele supre. E aí é tão engraçado que as pessoas acham que quando a gente fala isso, olha, pergunta para Deus, não pergunta para o dinheiro. As pessoas acham que é um chamado à irresponsabilidade. E quando a gente olha a questão da responsabilidade, o que é ser responsável? Né? Se você jogar lá no dicionário o que é ser responsável, né? Você vai ver que ser responsável é você agir de acordo com as suas convicções. Isso é você ser responsável. É você agir de acordo com aquilo que você acredita, com as suas convicções. Então, gente, para mim, irresponsabilidade não é eu gastar um dinheiro que eu não tenho porque Deus mandou. Para mim, irresponsabilidade é Deus mandar e eu não obedecer. É eu viver fora daquilo que eu acredito. Porque eu acredito que Deus é meu provedor. E quando Ele fala para fazer algo, e eu olho para minha conta bancária e dou risada, mas eu vou... Irresponsabilidade seria se eu virasse para Deus e falasse, Deus, eu não tenho dinheiro para fazer aquilo que o Senhor está me mandando. Ah, mas peraí, não sou eu dono de todo o ouro e de toda a prata? Não sou eu teu provedor? Então põe o cajado, minha filha, põe o cajado que o mar vai se abrir. Mas o que acontece? As pessoas não sabem viver diante desse Deus. Então elas vivem diante das vontades dela. Então é aquela teologia da prosperidade. Ah, eu quero ir para Nova York e Deus vai me honrar e eu vou pagar, eu vou, né? Não perguntou para Deus, não perguntou nada, né? Porque geralmente Deus vai mandar é você, muitas vezes, é doar um dinheiro, é doar aquilo que você não tem, é financiar uma obra missionária que você não tem condição de financiar, enfim, né? Vai pedir para você se dispor na seara de um jeito que você não tem nem condição financeira, nem física, nem mental, mas é Deus que vai te suprir. Não, as pessoas elas querem viver diante das próprias vontades, né? Não tá legal o som, gente? Não sei por que tá acontecendo isso. Deixa eu ver se tá ligado ali. Tá ligado. Na live de ontem aconteceu a mesma coisa, né? Deixa eu ver se vai voltar meu som aí normal. Eu nem vi na gravação de ontem. Você tá me ouvindo normal? Tô achando... Eu tô achando que o Espírito Santo falou com nós duas, olha só. Eu tô achando que a gente não vai. Acho que a gente pode ficar aqui até às 5 horas da tarde. Não, eu tô achando que vai ter muita coisa. Vai. Olha Mesmo. Ô, só. gente, a gente entrou aqui sem saber o que a gente ia falar. É Né? Sem verdade. saber. Tava bom e do nada ficou ruim. Vamos orar, gente. Vamos orar, cara. Orem aí, gente. Começa a orar pro sinal melhorar aí, porque não tem por que o sinal tá ruim, não. Agora tá normal? E então, assim, as pessoas querem viver diante delas, né, das vontades dela, e aí, por isso, sim, vai ser irresponsável você falar, olha, não pergunte pro dinheiro, pergunte para Deus. Só que é tão engraçado que eu falo, não pergunte pro dinheiro, eu falo, pergunta para Deus. Aí a pessoa pensa assim, eu não vou perguntar pro dinheiro, eu vou perguntar pra minha vontade, e Deus que se vira para pagar o que eu vou fazer. Não é sobre isso. É sobre, de fato, você viver diante de Deus. É sobre, de fato, você se relacionar com Ele. É você, de fato, realizar aquilo que Ele coloca no teu coração. Porque Deus efetua em nós tanto querer quanto realizar. Quando você se relaciona com Deus, Ele coloca o querer no teu coração. E aí esse querer surge e você não sabe como realizar porque você não tem dinheiro, você não tem condição, você não tem nada. Só que é Ele quem efetua não só o querer, mas o realizar. E aí, de repente, você vê as coisas acontecendo, né? Você vê o mover de Deus. Mas as pessoas não vivem isso. E é tão engraçado que aí, por isso que a palavra de Deus fala que a letra mata, né? Mas o Espírito vivifica. E aí eu vou só mencionar isso aqui e passo para você, Andréia. Que as pessoas usam muito, né? Quando a gente fala dessa questão do dinheiro, de viver, de se relacionar, de fluir do Espírito, de se mover para onde Deus está mandando você se mover. As pessoas usam muito aquele versículo, não, mas quem é que, quando vai construir uma torre, não se assenta, não planeja e tal, que não sei o quê? E eu falo, gente, as pessoas leem a palavra de Deus mesmo com as vendas, com os olhos tampados, né? Eu mesma já usei esse versículo tantas vezes. E aí teve uma vez que alguém virou e usou esse versículo para mim, né? Uma vez que eu estava falando sobre isso. Não pergunte para o dinheiro, pergunte para Deus.
E aí o Espírito Santo de Deus, eu estava assistindo um filme, o Espírito Santo de Deus falou assim, abre agora e lê essa passagem. Como quem diz, eu vou te dar o entendimento dessa passagem. E aí eu abri e vou ler a passagem. Pausei o filme, deixa eu ler essa passagem. E aí fui ler a passagem, gente do céu, não tem nada disso na passagem, né? O que está acontecendo ali? É o preço do discipulado, né? O preço de você ser discípulo de Jesus. Jesus está diante dos fariseus. E aí Jesus vira e fala assim, qual de vocês? Fariseus. Fariseus. Qual de vocês, quando vai construir algo, não se assenta e calcula o preço disso? Para que, tendo começado a obra, não tenha dinheiro para concluí-la e seja envergonhado. Vocês que sentam e gostam de fazer cálculos, ó, até me arrepio. Faça o seguinte cálculo, o preço de me seguir. Se você não abrir mão de tudo e não entregar tudo que você tem para mim, você não é digno de ser meu discípulo. Esse é o cálculo que você vai ter que fazer. E, amiga, abrir mão de tudo é abrir mão da tua razão, é abrir mão dos teus cálculos, é abrir mão da tua conta bancária, é abrir mão da tua vida e se entregar completamente a Jesus, aquilo que ele quer fazer. Esse é o cálculo que você tem que fazer. Não é um cálculo de 2 mais 2, 4, eu posso ter um filho. Não, eu posso ter isso, eu posso ajudar essa pessoa. Não. O cálculo que a gente tem que fazer não é o cálculo do fariseu. É o cálculo de Jesus. Entrega tudo para mim, se você quer ser meu discípulo. Entrega tudo, gente, tudo. Só que as pessoas não querem entregar tudo, né? Elas querem as bênçãos, mas elas não querem entregar as vontades delas, os quereres delas, né? E aí ela quer as vontades, os desejos, ela quer as bênçãos, mas ela não quer a presença, então ela não se relaciona. Muitas vezes ela quer a palavra, mas ela quer a letra, para garantir que ela tenha a vida do jeitinho ali que ela quer, mais ou menos, e não desfruta do relacionamento com Deus. O Espírito Santo tá, tá agindo. É muito lindo, porque a gente não combinou. E eu realmente falei para a Pamela, Deus não me deu nada. E quando ele não me deu nada, eu não posso falar o pouquinho que eu sei. Tem vários estudos aqui, tem vários livros, tem mestrado de aconselhamento bíblico, mas quando Deus não enche o coração, não dá, não tem como, não tem como. Uma coisa é achar que é essa capacidade que vem de Deus, mas é o temor a Deus mesmo, né? Porque é para glorificar o nome dele. Se vocês forem no meu Instagram, não tem nada. Então é aqui, agora, nesse momento. E então a Pamela... E eu estava agora há pouco, eu falei, Deus, como que eu vou começar tudo que o Senhor quer que eu fale? Eu sou dislexa, às vezes. Eu falei, como eu vou começar? Me deu um pouquinho de medo, mas a Pamela já iniciou. O Espírito Santo já fez ela abrir a boca e falar. Mas eu tenho que voltar lá um pouquinho no Antigo Testamento, porque hoje, quando eu acordei, eu ajoelhei lá no meu closet, onde eu me ajoelho, e aí eu queria falar tantas coisas para o Senhor, mas aí eu falei para o Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, Senhor, quem eu tenho sido em Ti, Jesus? Quem de fato eu tenho sido em Ti, Jesus? E comecei a chorar, claro. Quem de fato eu tenho sido em Ti, Jesus? De fato, como é que está o meu coração? Porque não é um pedacinho do meu coração que eu quero te entregar. É todo o meu coração, de Eu fiz toda a essa minha pergunta força. ontem, Andréia. Eu acordei e hoje Deus tirou, o Edu foi trabalhar presencial, o Felipe está na faculdade, e aí a casa está bem silenciosa aqui, não que eles me atrapalhem, imagina, mas foi, Deus sabe de todas as coisas, né? Porque foi um derramar mesmo. E aí o Senhor começou a falar no meu coração, e eu comecei a chorar muito, e aí eu comecei a falar, Senhor, mas a tua palavra fala em Deuteronômio sobre como devemos entregar o nosso coração. E aí começou a arder o meu coração, assim, um choro de soluçar mesmo, porque eu não consigo, Pai. Eu não consigo. Mas eu quero. Mas eu não sei, mas eu quero. E é tudo obra do Espírito Santo de Deus. E aí eu pergunto
para todas nós, porque foi essa pergunta que eu fiz hoje para Jesus, para Deus e para mim mesma, né? Quem temos sido em Jesus? Quem temos sido Jesus? Porque assim, eu fiquei pensando, aqui a Pamela, ela é boca do Senhor, ela tem falado como nós temos que ser como auxiliadoras, como mães, como servas que, né, honram o Senhor. Ela tem dado aqui, olha, é delícia, é Bíblia pura mesmo. E as meninas que foram todas convidadas falaram sobre o fluir do Espírito e tantas coisas. Eu falei, Deus, já sabem, elas já sabem o que eu vou acrescentar na vida. E quando eu falo acrescentar na vida de todas, é na minha também, né? Porque primeiro Deus trabalha aqui nesse vaso. E aí o Senhor me levou para Deuteronômio. E ele me levou para Deuteronômio, entre choros e choros e choros, hoje pela manhã, e eu vou ler aqui Deuteronômio para vocês. 4:9. Então, somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. E aí a gente para aqui, né, para avaliar o nosso coração. E aí cada uma tem histórias, grandes histórias, desde quando estávamos no ventre das nossas mães. E a gente tem caminhado com Jesus grandemente, temos caminhado. Na última live eu falei sobre isso, sobre as minhas experiências, sobre caminhar com Jesus, sobre esse anseio de caminhar com Jesus, mas aonde de fato está o meu coração? De fato, eu tenho entregue ele totalmente, porque assim, os meus olhos têm visto os milagres do Senhor. Os meus olhos têm visto os milagres do Senhor. Mas em João, quando estava todo aquele povo lá para comer do maná que caía do céu, aquele povo se fartou de pão. E o que o Senhor Jesus falou? Ele não viu o sinal. O povo, eu estou toda arrepiada aqui, eu vou chorar, porque eu não escrevi nada. O povo o povo não viu o sinal de Jesus ali, porque a palavra aponta para o Senhor Jesus. Como eu falei na última live, a cruz do Calvário, ela já nos deu, a gente já tem a vitória em Cristo para o futuro. Mas o que a gente tem feito nesse meio tempo, esse tempo que nós temos, que agora te esperando? A minha Bíblia estava aberta em Jó, e Jó estava naquele conflito com os amigos, e ele fala sobre a árvore. Enfim, não vou ler agora, mas me fez pensar também muitas coisas. E o que a gente tem feito nesse meio tempo? Porque eu sempre falo isso, é bênção estar na igreja, é bênção, né? E fazer parte, enfim, mas é muito mais do que isso. É entregar o coração de fato, é viver essa fé de um modo muito especial, a fé que Deus tem nos dado. E aí, então, a gente tem visto os feitos, os milagres do Senhor, mas a gente tem apontado esses milagres e tem visto Jesus, né? Porque, assim, o Senhor cuida de todas as coisas, Ele nos dá mesmo viagem e todas as coisas, né? Ele é muito amoroso, o Senhor. Mas o que tudo isso aponta? Aponta muito mais, muito mais. Então, o Senhor está nos levando a avaliar de fato os nossos corações, porque às vezes a gente sabe falar bem bonito, a gente sabe colocar uma roupa bem bonita, ir à igreja, orar, se comportar na igreja, mas assim, como de fato estão os nossos corações, né? Hoje aqui a gente está tendo um encontro com Cristo, com Deus, e Deus está falando conosco, eu tenho certeza disso. Então é para o meu e para o seu coração, para o coração aí de cada uma, avalie o coração,
a, ajoelha-se perante o Senhor e peça para Ele verdadeiramente para te ajudar a entregar o coração. Porque tudo isso que a Pamela fala e com tudo isso que as meninas têm falado, são consequências. São consequências que a gente enxerga. Mas a obediência ao Senhor, não importando a circunstância, não importando nada, 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 a obediência a Deus, amar o Senhor, amar o próximo, entregar os nossos corações. E aí o Senhor prossegue em Deuteronômio 4, 16 e 19, hoje é Bíblia, viu, gente? 4, 16 e 19. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guardai-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, e saber todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles, e desculto aqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então, é assim, acho que com certeza, se Deus trouxe essa palavra aqui, tudo é criação do Senhor. O céu, a terra, as estrelas. E a gente, às vezes, fica adorando tantas as coisas dessa terra, né? Às vezes a gente fica lá no nosso íntimo procurando o horóscopo, fazendo lá um monte de coisa agora que tem um monte de coisa de moda. E aí a gente esquece que o Senhor está nos vendo e que o Senhor criou todas essas coisas e que Ele fala aqui sobre ídolos e semelhança de homem, mulher e animais da terra, enfim. Então a gente faz ídolos para adorar, ídolos no nosso coração. E a gente, às vezes, se distrai e vai ver lá o que o nosso horóscopo, de repente, está falando, enfim, tantas coisas. Não sei, eu falei isso agora, mas talvez alguém precisava escutar isso. E a gente esquece o que o Senhor fala, o quanto Ele está acima de todas essas coisas, e quanto Ele criou todas essas coisas. E a gente brinca, às vezes, de ser crente, às vezes a gente brinca de ouvir e de ler a palavra de Deus e esquecer aquilo que a gente quer esquecer. E é muito sério, e eu falei na outra live, e eu falo agora, Jesus morreu na cruz por nós. Foi o sangue dele que verteu naquela cruz, não para que a gente fosse somente na igreja, mas para que a gente tenha a vida e a vida em abundância. Para que a gente caminhe, para que a gente passe pela porta estreita que é Jesus e para que a gente caminhe com Cristo, para que a gente olhe para essas coisas do mundo e para que a gente fale, não, não. Fale, Não, as Pamela. pessoas acham que Jesus morreu para fundar uma nova religião, né? Um novo código de conduta, um novo rito de adoração, uma nova doutrina, uma nova liturgia. Gente, Jesus rasgou o véu, né? Eu tenho falado isso o desafio inteiro. Jesus rasgou o véu. Ele morreu para que ele edificasse a igreja do Senhor nele. Para que através dele, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é uma pessoa, ele não é uma placa, ele não é uma denominação, ele não é uma doutrina, ele é uma pessoa. E essa pessoa quer nos levar ao pleno conhecimento de quem Deus é. Essa pessoa quer nos levar ao Pai. Essa pessoa quer nos ensinar, quer caminhar conosco, estará conosco, está conosco todos os dias. E Ele anseia por nós. E Ele anseia com ciúmes por nós. E Ele quer que a gente se relacione com Ele em espírito. Porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a gente teima como ovelha burra
sabe? A querer ir atrás de homens, ir atrás de doutrinas de homens, ao invés de, sabe, Espírito Santo de Deus, conversa comigo. Estou aqui lendo a tua palavra, me revela, porque se o Espírito não te revelar a palavra, você lê e interpreta tudo errado, né? E aí se levantam homens dizendo terem a interpretação correta. Desculpa, só existe um homem que tem a interpretação correta da palavra, que é quem? O verbo, a própria palavra. Porque a palavra que procede da boca de Deus não é a Bíblia. A Bíblia é palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. A Bíblia, ela tem uma porção da palavra de Deus, mas ela não é toda a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, o verbo de Deus é Jesus. Jesus é o verbo. Ele é a palavra de Deus. E se essa palavra não nos ensinar a palavra escrita que nós temos acesso, gente, daí sai tudo que é tipo de loucura, né? Sai tudo que é tipo de engano. E muitas pessoas estão no engano, crendo que estão na verdade, como eu já estive muitas vezes, e como posso estar ainda em muitos entendimentos que o Senhor ainda não me revelou. Então, quantas passagens bíblicas eu cria de uma forma, eu ouvia pessoas falando daquela forma e tal, até que o Espírito Santo falou, senta que agora eu vou te ensinar. Senta que agora eu vou te revelar. Foi o que ele fez. E você fala, meu Deus, Foi tá o que ele aqui, fez. tá aqui, tá escrito. Sim, eu sabia, já sabia antes, até de cor. Mas não sabia com o espírito. Por quê? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E foi para esse relacionamento que Jesus nos conquistou. Né? Foi para esse relacionamento que Jesus veio. Não foi para que a gente voltasse para o banco da igreja e voltasse para a doutrina de homens. E aqui não é uma apologia para você não ir para a igreja. Porque nós somos corpo e é uma delícia você congregar junto com os santos. Mas entendam o que Jesus fez. Sim, e aí eu vou contar uma experiência minha agora. Deuteronômio, principalmente o 6, o Senhor me deu no início da minha conversão. E aí eu vou contar uma experiência. Eu sou muito pequenininha aqui na minha igreja, no reino do Senhor. É verdade, eu não estou falando isso falsa humildade, não. Quem me conhece sabe, eu preciso ler muito mais a Bíblia e é só mesmo pelo Espírito Santo de Deus. Mas o Senhor tem feito essa obra e tem me usado conforme assim Ele queira. E hoje eu fui ler Deuteronômio de novo hoje pela manhã. E aí sentei aqui e comecei a ler, sem saber o que eu ia falar para vocês. Foi por isso que veio toda essa palavra. E de repente, eu lembro que lá no início da minha conversão, quando eu li o Senhor me levar para a terra prometida, gente, lá eu vou me fartar, eu vou ter mel, eu vou... Nossa, vai ser... Nossa, Deus vai prover muito na vida da nossa vida. A gente vai ser muito rico. Eu estou falando, esse era o meu coração. Acho que até ontem. E aí, hoje eu estava aqui lendo Deuteronômio, eu comecei a ler tudo de novo e eu comecei a ler aqui, sentada aqui, desse jeitinho. Não saí daqui desde das 10, 8, 9 horas da manhã, eu tô aqui. E aí, quando o Senhor começou a falar comigo aqui, que eu ia me fartar, e aí me veio, o Espírito Santo me trouxe, eu vou me fartar da palavra do Senhor. Aí eu comecei a chorar, de soluçar, porque eu falei, Senhor, tudo que o Senhor falava comigo há 10 anos atrás, olha quanto tempo eu demorei. Eu achava que eram as coisas desse mundo, sabe? Quando eu lia, me enchia. Não que eu fosse merecedora, mas me enchia, eu falava assim, meu Deus, Edu vai prosperar muito, eu vou me fartar, olha que tudo isso, não sei o quê. E aí, quando eu comecei a ler as palavras aqui, eu comecei a chorar e soluçar, porque eu falei, Senhor, o Senhor vai me alimentar, eu vou ter fartura. Tudo que o Senhor está falando aqui sobre a terra prometida, está aqui na tua palavra. O Senhor vai fazer eu engolir esse livro aqui, ó, para a honra e glória dele. E eu vou ouvir a Pâmela, que é boca do Senhor, eu vou ouvir tantas irmãs que Deus tem usado e levantado para falar, mas é aqui, ó. É aqui, ele me contou isso hoje, Pâmela, eu não sabia. Eu não sabia que a terra prometida estava aqui. A minha terra prometida estava aqui. E eu estou ansiosa para isso, porque eu vou me fartar disso daqui, ó. Eu vou me fartar dessa palavra
E essa palavra vai ser usada para honra e glória do Senhor na minha vida, na minha vida. Essa questão da Bíblia, né? Por que a letra mata e o Espírito vivifica, né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, é bênção para nossa vida, é por ela que a gente vai conhecendo o nosso Senhor. Por que ela mata, né? E aí a gente entende, né? A palavra de Deus, gente, a letra ela mata se você não estiver junto com o Espírito, né? Porque é o Espírito quem dá vida a essa letra. E a própria letra fala que a palavra de Deus é viva. Ela é viva. Então, quando as pessoas falam assim, qual que é a interpretação? Né? Você pode, através da letra, através da inteligência humana, dar uma explicação ali. Gente, mas a palavra de Deus ela é viva. E aí, às vezes, você vai ler um texto que tem a ver com guerra, que não tem nada a ver com a tua vida, que foi o que aconteceu comigo, né? Que foi a palavra que a Aninha, eu compartilhei com vocês numa live com a Aninha, foi a palavra que a Aninha me deu no dia que eu entrei para deletar meu Instagram. E ela me deu uma passagem em Josué. Deus falando com Eu amo. Deus ele falando assim, sabe? Tipo assim, falando num contexto de guerra, num contexto de... Não tinha nada a ver. Ai, a interpretação bíblica dessa passagem aqui é que não era para Pamela apagar o Instagram dela. Não era. A interpretação oficial daquela passagem não é que a Pamela não devia deletar o Instagram dela. Mas a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. E ela vem como espada, assim, ó. Ela penetra, ela vai até a sua junta, assim, ó. E ela é capaz de discernir o teu coração. Né? Que foi o que aconteceu. Eu estava ali por causa de 2 ataques que eu tinha recebido, de 2 mulheres que eu tinha recebido, desse ataque. E eu falei pro Senhor, Senhor, se é para isso que o Senhor tá me chamando, se é para isso que eu tô deixando, eu tava tão feliz cuidando da minha casa, organizando meus processos, fazendo congelamento, testando receita nova. Gente, eu amo. Amo. Quer ver um dia que eu fico feliz? É um dia que eu testo uma receita nova. E eu não tenho mais tempo para testar receita nova, né? Testei recentemente risoto de tomate. Falei, meu Deus, João Paulo, que saudade que eu tava de caçar receita diferente para fazer. E o Senhor tá me tirando desse lugar que eu gosto tanto de estar, que é cuidando da minha casa, organizando minha casa, limpando, faxinando, cozinhando, para vir para a internet, para ficar sendo atacada pelos outros. Os outros vêm em direct aqui, ficar vomitando as coisas em cima de mim. Não, Senhor, eu vou deletar meu Instagram. Não preciso disso. É o Senhor que é meu sustento. Não preciso disso. E aí fui para deletar, né? E aí veio a passagem. Olha, não temas, nem te apavores, né? Nem amedrontes o teu coração por causa desses 2 tocos de tições fumegantes. Gente, era um contexto de guerra. Mas olha só, 2 tocos. Foi quando eu comecei a brincar, né? Foi 2 tição mesmo, vindo do inferno, sabe? Para que eu desistisse daquilo. E aí, ou seja, e que foi o Senhor que estava falando comigo, olha, porque o Senhor sabia qual que era o temor do meu coração, né? De continuar aqui, de continuar nisso. O Senhor sabia. Né? E aí essa palavra, gente, num contexto fora de exegese, fora de qualquer coisa, não sei nem os termos aí da teologia, veio viva, veio eficaz, mas me deu um ânimo tão grande que, assim, sempre que eu penso em desanimar, eu lembro dessa passagem. Eu não te mandei, eu não te desanimes, não, porque eu sou o teu Deus, eu vou te sustentar no que você está fazendo, vai. Então, toda vez que eu penso, né, eu lembro dessa passagem. Então, é isso, gente, é isso. É o Espírito Santo de Deus que vai trazer a interpretação do que você está lendo para o contexto que você está vivendo. Essa é a beleza da palavra ser viva. Tem um livro que Chega de Regras, que eu estou sempre recomendando para vocês. Eu não sei se é no Chega de Regras ou se é em um outro, agora eu esqueci. Ele fala assim, olha, no reino de Deus, a verdade ela é personificada. Isso não quer dizer que exista mais de uma verdade. A verdade é Jesus. Mas o que Jesus faz com a palavra dele que você está lendo? Ele personifica para a tua vida. Né? O Josué está vivendo ali num contexto completamente diferente do teu. E aí, olha que coisa linda, o Espírito Santo de Deus pega aquilo, traz para o teu Instagram, para uma situação que você viveu naquele dia e te dá uma interpretação para a tua vida. E te dá ânimo, e te dá coragem. E te faz você, sabe, perseverar e prosseguir. Desculpa, teologia nenhuma, teólogo nenhum vai ser capaz de fazer isso na tua vida. Ele vai te dar uma interpretação da letra, mas trazer isso para a tua vida e fazer com que isso gere vida em você, só o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus que vai fazer com que essa letra gere vida em você. Porque Ele é a vida. Amém. Soberano sobre todo o céu e sobre toda a terra, né? Ele cuida de todas as coisas. Ele nos inclina para ouvir. Ele nos ouve inclinado. Ele cuida de todas as coisas realmente. Ele fala nos nossos corações. É perfeito.
Eu estou assim, mais apaixonada ainda, mais apaixonada, E por isso que você quer ler a louca para. palavra de Deus, entendeu? Porque, tipo assim, Espírito, vem, derrama, fala comigo. É muito bom. E no fim, e aí, no fim, o Senhor me levou aqui sentadinha, né? Foi lendo Deuteronômio em algumas partes, e aí ele deu em Apocalipse 4 que eles então proclamam, né? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E aí deu aquela fechada no meu coração, né? Porque a gente realmente entende e sabe muito como nós devemos agir. Eu acho que muitas das mulheres aqui já sabem que precisam ser auxiliadoras do marido. Nós já sabemos na letra que nós temos que ser auxiliadoras. Nós já sabemos que os nossos filhos são herança de Deus nas nossas vidas. Nós já sabemos disso. Nós já sabemos que nós temos que honrar pai e mãe. Nós já sabemos disso. A gente tem ouvido isso. Mas quando o nosso coração está cheio, como a gente tem vivido isso? Como a gente tem auxiliado os nossos maridos? É muito mais do que a Pamela fala. A gente vai auxiliar os nossos maridos fluindo do nosso coração. Fluir águas vivas dentro da nossa casa, nas nossas vidas. E aí a gente vai auxiliar os nossos maridos, guiadas pelo Espírito Santo de Deus. E aí quando a gente olha para os nossos filhos, poxa, eles são heranças na nossa vida. Eles são heranças, mas como que a gente vai cuidar dessa herança da nossa vida? A gente vai deixar esse mundo roubar isso de nós? Ou quando a gente olhar, os nossos filhos chegarem em casa, a gente olhar nos olhos deles e saber. E às vezes a gente não precisa nem falar, a gente vai orar. Saber, hoje aconteceu alguma coisa. Às vezes o Senhor fala para falar, às vezes o Senhor fala para levar um suco, algo, a gente sabe, né, o que eles gostam e a gente demonstra o nosso amor e o nosso carinho através de uma fruta, de um suco, de um sanduíche, enfim, tem tantas coisas. Mas às vezes o Senhor só fala, vai orar, porque eu estou cuidando. Sabe, essa nossa importância como mulher é muito de Deus. O nosso papel como mulher é muito de Deus. Ontem, Deus trouxe algumas mulheres para orar aqui na minha casa. De repente, quando eu vi, nós estávamos assim, todas em círculo e com a cara no pó mesmo. E foi um mover do Espírito que a gente levantou um clamor. E naquele momento eu falei, Senhor, muito obrigada. Não porque somente elas estavam ali, mas porque o Senhor me colocou de joelhos dobrados, clamando pela vida dos meus filhos. Isso é uma oportunidade, porque o mundo estava rolando lá fora. E Deus me agraciou com esse momento, e eu estava orando pelas situações que Deus colocou, todas elas ali do Espírito Santo. Então nós temos que desejar esse Deus nas nossas vidas, a gente tem que fluir esse Deus nas nossas vidas. E aí a gente tem que buscar direto na fonte. Porque com cada um, Deus move de um jeito. Aqui na minha cozinha, que foi um tempo, muito pouquinho, que eu gostaria demais, acontece o seguinte, que a Pamela começou a contar, os milagres do Senhor, mas ela começou a ver os sinais do Senhor Jesus na vida dela. Aqui na minha cozinha nós fizemos duas coisas, Pamela. A gente começou a contar as bênçãos, conta quantas bênçãos. A gente começou a contar as bênçãos, mas o Senhor nos agraciou, porque daí a gente começou a apontar tudo para Jesus, você lembra disso? E do caminho de casa até o aeroporto, eu, você e a Érica, nós ficamos apontando tudo a Jesus. Esse é o derramado do Espírito Santo de Deus. E Ele quer para todos
Não é para mim, nem para fulana, nem para ciclana, nem para Pâmela, para todas as mulheres. Fazer um Mas parênteses, isso gente. A Andrea estava assim, toda confortável, né? Praticamente de pijama, de chinelo, porque ela não ia comigo para o aeroporto. Só que, gente, quando você começa a falar de Jesus, quando você começa a falar do fluir do Espírito Santo de Deus na tua eu não vida, estava nem aí dessa comigo. presença. E aí eu não queria ir embora, eu só não ia perder o voo. E de repente a Andrea entrou na. Gente, elas foram comigo quase até a porta do avião, porque a gente não queria parar de falar de Jesus. E eu falei, Andrea, como é que você vai entrar no aeroporto assim? E não, a gente quer continuar falando de Jesus. Quase E eu fui embora que eu falando pro entrei meu no marido, avião. amor, eu não quero ir embora daqui. Porque, sabe, esse lugar onde a presença de Deus está, onde você desfruta dessa presença, não tem mais importância, sabe? O ao redor, não tem importância vestimento, não tem importância. Você quer dessa presença de Deus e você quer caminhar com os amigos de Jesus, né? Com os amigos do noivo. Você quer caminhar com essa igreja que ama Jesus, que se derrama por Jesus. E como é bom você falar daquilo que o Senhor tem feito na tua vida, não daquilo que falam, que te contaram, que te ensinaram, daquilo que o Senhor tem feito em você, dentro da tua casa, sabe? Aquilo que a Andrea leu. E o Senhor tem falado muito isso comigo, Andrea. Olha para o que os teus olhos têm visto. E muitas vezes a gente fica olhando porque as pessoas estão dizendo. E aí a gente às vezes tende a tentar balançar, né? A gente fica, ó, quem tá de pé cuide para não cair, né? E você fica, será? Aí o Senhor, Pâmela, olha para o que eu tenho feito. Os teus olhos têm visto. E eu falei, como tem visto? Né? A Mariana ali da minha frente, com o olho assim, vermelho, que eu falei, gente, eu vou ter que levá-la para o hospital, porque parecia uma hemorragia da córnea mesmo, porque estava muito vermelho. E eu olhei para o olhar dela, ela ficou me olhando com um olharzinho tão doce aqui de madrugada, e eu comecei a orar, Senhor. Comecei a clarear os olhos da minha filha. E o olhar dela, e os olhos foram clareando, foram clareando. E ela acordou já querendo ir para a escola. Os meus olhos têm visto o fluir da presença de Deus. Os meus olhos têm visto a manifestação do Espírito dele em tantas coisas, em tantas coisas. E quando você tem isso, você tem tudo. É, é muito bom. É muito bom quando a gente recebe os tesouros do céu. Ontem mesmo eu estava pensando, Deus, quais são os teus tesouros do céu? Porque a Bíblia fala sobre os tesouros do céu. Quais são os seus tesouros do céu? Eu quero viver cada um deles. Cada um deles eu quero viver. Se Deus assim me permitir. E aí é o fluir, sabe? É o fluir. É o fluir. É você ver o céu se abrindo e a graça do Senhor sobre as nossas vidas. É a gente se levantar como mulheres guerreiras no Senhor, com a autoridade de Deus, com a autoridade de Deus, é orar, é andar pela casa, é entregar a casa, é entregar os filhos, a circunstância, o marido, o noivo, a mãe, o pai, é entregar todas as coisas, porque tudo nós podemos naquele que assim nos fortalece. Tudo nós podemos no Senhor, tudo nós podemos no Senhor. E aí a gente ora, esperando a vontade dele. Não a gente ora esperando que Deus vai fazer a nossa vontade, é esperando a vontade do Senhor, que é perfeita e agradável. É esperando a vontade do Senhor. É nos colocando como Josué se colocava. Josué, cada terra que ele ia lá na conquista, na força do Senhor, ele parava, ele orava e o Senhor dava estratégia, o Senhor fazia diferente em cada uma delas. É esse coração dependente, é esse coração humilde, é esse coração amoroso, é esse coração sabendo que nós não somos capazes de nada, a gente não converte ninguém ao Espírito Santo de Deus, e aí quando a gente vê esses milagres acontecendo, a gente vai enxergando os sinais apontando para Jesus, os sinais apontando para Jesus, e ao mesmo tempo você já está caminhando com Jesus, e ao mesmo tempo você já está ali recebendo tudo que vem dele, ele vai te explicando, às vezes no silêncio, às vezes nem é ouvindo, mas é sentindo. Eu brinco com as minhas meninas aqui, eu falo, gente, eu me imagino, eu já devo ter falado isso, que eu falo sempre isso, porque eu faço desenho na minha mente, eu me imagino embaixo de uma árvore conversando com Jesus, é muito bom, às vezes é muito bom mesmo. E é isso, e aí as coisas vão fluir, e o casamento, e as decisões,
e todas as oportunidades que Deus nos dá, né? Seja viagem, enfim, se seja nas coisas que não são tão boas, seja num hospital, seja numa enfermidade, seja em todas as coisas, a gente vai olhando mover os propósitos do Senhor. Tudo tem um propósito. Aqui na nossa igreja foi tão legal. Nós falamos, tá bom, a gente está começando o ano. E a gente fala tantas coisas que a gente quer fazer, né? Mulher é assim, eu sou muito dinâmica, eu fico pensando, mas aí nós paramos e falamos assim, peraí, vamos pensar quais são os propósitos que Deus tem em relação a tudo isso. Eu quero emagrecer para qual propósito? Eu quero trabalhar, mas qual é o propósito de eu estar trabalhando? Qual é o propósito de Deus? A gente tem que entender, nós não somos desse mundo, a gente está nesse mundo, mas nós pertencemos ao reino do Senhor. Então, nós temos que alinhar todas as coisas com o Senhor. Qual é o propósito de tudo? De tudo. Qual é o propósito de eu ir viajar? Qual foi o propósito de eu ir lá para a Suíça? Além de um descanso e tudo mais, teve um propósito, sim. Teve um propósito, sim. Existem propósitos. E a gente tem que estar aberta a enxergar e a ouvir e a sentir os propósitos de Deus. Que as bênçãos de Deus não são só para nós, né? Porque cristianismo é sobre esse fluir, esse fluir. Então, aquilo que a gente recebe não é para nós, é para que a gente flua na vida de outras pessoas. E a gente precisa entender, gente, que o fruto não é nosso. A sabedoria humana vai tentar fazer você acreditar que o fruto é teu, né? Que é você que tem que desenvolver isso e aquilo, que não sei o quê e tal. E você pode, né? Com a tua própria força, com a tua própria vontade, com a tua própria disciplina, você pode conquistar coroas neste mundo. É isso que o atleta faz. Né? O atleta, ele se domina, ele se disciplina, ele se obriga a fazer muitas coisas e ele alcança certas coroas aqui neste mundo. Mas, né, se a gente quer de fato aquela coroa que é incorruptível, a gente precisa entender que não é sobre o nosso mérito, é sobre o fluir, porque o fruto, ele é do Espírito. Não é o fruto da pessoa que se esforça, não é o fruto da pessoa que é diligente, é o fruto do Espírito. Então, a gente precisa se encher do quê? Desse Espírito, para que os nossos frutos sejam abundantes. E aí eu estava ouvindo o Hernandes, né? Até falei numa live da madrugada sobre isso, que o Hernandes estava falando assim, olha, todo mundo sabe que é pecado um cristão se embebedar, né? Ninguém aqui vai dizer que não é certo, o cristão pode se embebedar, né? Pode cair bêbado no chão, que não tem problema. Mas o contrário, né? A continuação do versículo também é pecado. Porque ele falando ali que esse versículo ele tem uma dupla afirmação, né? Ele fala, olha, é pecado se embriagar e é pecado não se embriagar com o espírito, né? Porque fala, olha, não vos embriagueis com vinhos, é uma dupla ordenança, né? É uma dupla ordenança. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, né? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Antes vos embriagueis com o espírito. E aí, da mesma forma que ordena, ó, é pecado, não se embriague, também ordena, se encha do espírito. Se embriague do espírito. Deixa ele transbordar a ponto de você, ó, já não sabe mais, né? Porque o bêbado, não sei se sou eu, se é o espírito, não sei mais o que eu tô fazendo, né? Já perdi o controle completamente, né? E quando você se enche do espírito, você de fato perde o controle totalmente. Então, quando a Andréia se mandou mensagem para mim, eu visualizei, acho que foi 1 hora antes da live, não, foi na parte da manhã, né? Eu tava na feira. E aí eu vi a mensagem dela, Pamela, o senhor não me entregou nada. Eu falei assim, não tem nem título para live. Eu falei, amiga, relaxa. Vamos colocar o título assim, ó, flua. É o espírito, não somos nós, é o espírito. Vamos fluir, E é isso, né? O bêbado, ele não tem controle. E quando você se enche do Espírito Santo de Deus, se embriaga do Espírito Santo de Deus, filha, você também não tem mais controle. Você não tem controle nem da tua boca. Até se eu começo a falar coisas, enquanto eu tô falando, na minha cabeça tá assim, por que eu tô falando isso, Espírito Santo de Deus? Por que você tá mandando eu falar isso? E eu continuo falando. E eu falo, meu Deus do céu, não era pra falar nada disso. Eu não programei falar nada disso. E aí eu continuo falando. Por quê? Porque eu não tenho mais controle. Então, assim como a gente não pode se embriagar com o vinho, a gente tem que se embriagar com o Espírito Santo de Deus. A gente tem que se encher desse Espírito Santo, né, Andréia? Sim, é um fluir, é muito bom. É muito bom, é muito bom.
É muito bom quando a gente vai direto na fonte e a gente bebe dessa água, assim, ó, que fica o tempo todo jorrando e você vai bebendo dessa água. A gente não pode beber daquela água parada, daquele poço parado. Que os homens Entende? A gente tem. reteram, né? Reteram, explicaram, desenharam. E é tão lindo. Tem uma passagem. Vai falando aí, deixa eu ver se eu acho a passagem. É muito, é muito. Olha, a gente consegue ouvir, né? A gente consegue. É muito bom. Beber dessa água que flui do Senhor é muita graça, é muito amor envolvido. Não merecemos, zero méritos, mas Deus nos escolheu. E ele nos escolheu e ele teve um encontro conosco, como todas aquelas mulheres que a gente lê na Bíblia, como a mulher samaritana, como a mulher ali, a pecadora, enfim, todas aquelas mulheres. E o Senhor teve aqueles encontros marcados, desviou o caminho, passou por onde os discípulos não achavam que ele fosse passar, para ter com aquelas mulheres. E foi assim comigo, foi assim com vocês. Então, é um encontro com Jesus, né? E nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, a gente tem que desejar isso de todo o nosso coração e Deus vai nos dar com abundância. Porque a palavra diz sobre isso. Deus vai nos dar com abundância. Mas é esse nosso querer. Igual eu queria, imagina, eu queria as coisas, eu acho, desse mundo, né? Todo mundo quer um pouquinho ali no coração. E quando o Senhor falou que eu ia me fartar do alimento espiritual aqui, eu fiquei muito feliz. Eu não vejo a hora de começar a me fartar desse alimento aqui. Não vejo a hora. Perdi muito tempo, eu perdi muito tempo. Mas o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. É o que a palavra de Deus fala, né? Pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, que todo que pede, recebe, né? Que procura, acha, que bate. Eu sempre troco esse bate, recebe. Mas a gente acha que é sobre os nossos desejos, sobre as nossas vontades, mas não, é sobre o Espírito Santo de Deus. Porque todo aquele que pedir, o Espírito Santo, o Pai vai dar, né? A gente tem, de fato, pedido esse Espírito Santo de Deus na nossa vida, né? Ou a gente tem pedido só as bênçãos? É porque, assim, às vezes a gente acha que se trata de nós, sabe, Pamela? E, na verdade, nunca se tratou de nós. Sempre se tratou de Deus. Sempre se tratou de Deus. Nunca se tratou de nós, gente. Como que a gente acha que se trata de nós? Como que a gente acha? Sempre se tratou de Deus. Exatamente. Eu não conhecia Jesus. Um dia eu vou contar aqui como foi o meu encontro com ele. Eu não conhecia. Eu conhecia um Deus a qual eu orava e conversava com ele. E a qual aquecia, sempre aqueceu muito o meu coração desde adolescente. Mas eu não conheci Jesus do jeito que eu conheço hoje. Então nunca se tratou de mim, sempre se tratou dele. Sempre se tratou dele. Achou o que você queria achar? Não, tô achando a passagem, não, mas pode falar. Não, eu acho que a gente falou coisas que realmente tem que fazer a gente pensar, dobrar os nossos joelhos e desejar muito mais do que a gente tem desejado. Desejar muito mais, temos que ser essas mulheres que possam alegrar o coração do Senhor, né? A gente, na nossa identidade, vocês já sabem disso, está com Cristo, mas uma coisa é saber, a outra coisa é viver isso. A outra coisa é viver isso. A nossa identidade não está em pessoas, não está em circunstância, não está em coisas, a nossa identidade está em Cristo. E aí começa a desenrolar todo um processo nas nossas vidas, que hoje eu descobri algo tão, tão, tão importante. Demorei 10 anos para saber que eu vou me fartar da palavra do Senhor. E ele vai continuar esse processo de santificação na minha vida, na sua vida. A gente vai caminhar com Jesus. Diga. Amém. Amém. Não, eu resolvi perguntar
perguntar para o Espírito Santo de Deus: Ô Espírito Santo, onde que está a passagem que eu quero? Ele me deu. Ah, Eu tá tô vendo? caçando aqui. Aí o Espírito Santo de Deus, pergunta para mim que eu sei, pergunta para mim que eu sei. Porque eu estou pedindo memória para o Senhor agora. Porque eu leio a palavra, mas eu preciso realmente de memória. E hoje eu falei para o Senhor: Senhor, eu preciso de memória para não fazer feio. Mas o Espírito Santo de Deus Não vou sabe, né? fazer Às vezes a gente feio. recorre, né? Eu tô assim, Senhor, me ajuda a lembrar a passagem. Aí ele me deu a palavra, eu achei. Tá em Efésios 3. É a oração de Paulo, no versículo 14. E eu acho tão lindo, tão lindo, tão linda essa oração, né? Ele fala: olha, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. Tua família é tomada pelo nome de Deus, né? Tua família recebe o nome de Deus. Entenda isso. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito. Presta atenção, gente, mediante o seu espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração. E que a Andrea começou a falar aqui sobre o nosso coração. Nosso coração está como? Que habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos, porque essa compreensão do amor de Deus, gente, é nisso aqui, ó. É na comunhão, é com todo mundo junto, é a gente partilhando, é a gente conversando com todos os santos, qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejam Oh, glória. tomados de toda a plenitude de Deus. Ai, gente. Oh, oh, meu Deus, que possamos viver tudo isso, né? Que possamos degustar essa palavra, que possamos receber essa palavra de todo o nosso coração, que possamos desejar essa palavra de todo o nosso coração, que possamos fluir essa palavra de todo o nosso coração, que possamos ser bênção na vida dos nossos primeiros, como foi falado ontem aqui na nossa igreja, porque tem gente que cuida tanto da vida dos outros e não cuida dos seus primeiros, que são os seus amados, nosso primeiro ministério. Nosso primeiro ministério. Gente, não é, são pessoas que falam isso, é a palavra do Senhor que fala isso. O quanto é importante, quanto alegra o coração do Senhor, que nós possamos viver isso, que possamos nos levantar como mulheres fortes em Cristo, que as nossas famílias possam ser fortes em Cristo, porque esse mundo está terrível e esse mundo não pode entrar dentro das nossas casas, ele não pode entrar dentro das nossas casas. As nossas casas são lares do Senhor, aonde a gente pode decidir o que vai assistir na televisão, o que vamos ouvir, o quando seremos bênçãos. Não dá para a gente ganhar o mundo e perder a nossa casa. Não dá para a gente querer e ficar igual o vento que vai para lá e vai para cá. E quanto mais você quer ganhar financeiramente, do outro lado você perde, porque você tem que ter uma estrutura dentro de casa. Eu não estou falando que não devemos trabalhar, mas nós temos que perguntar qual é o que Deus tem. É para a gente trabalhar. Qual é o propósito de irmos trabalhar? Porque eu digo, quanto mais ganhamos, mais gastamos. Quanto mais ganhamos, mais nós gastamos, porque precisa de uma estrutura, e a estrutura é cara. E é bênção do Senhor a gente cuidar de tudo aquilo que Deus nos dá. Somos mordomos de tudo que Deus nos dá. É bênção do Senhor limpar a casa. Quando Deus nos dá saúde, se Deus quer que a gente faça isso, tem muitas mulheres que precisam trabalhar para ajudar o orçamento, mas precisa avaliar o coração também, para quanto mais. Porque será que os nossos filhos, vocês já sabem disso, mas eu vou falar novamente. Será que os nossos filhos querem tanto dinheiro assim? Será que eles querem tantas coisas? Ou eles querem mães que orem?
ou eles querem chegar da escola porque viveram algumas coisas, porque o mundo está terrível e vocês sabem disso, e vai ficar pior ainda. O que que vocês querem? O que que nós queremos? O que que nós queremos? Deixar nossa família falir? Deixar nossa família falir? O nosso casamento falir? Os nossos filhos e ganhar mundos de dinheiro aí? E a gente não vai levar nada. E eu conheci mulheres que ganharam muito. E ó, os filhos crescem. Os filhos crescem. E o nosso legado é agora. A gente precisa semear, 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 porque a gente envelhece e a gente vai colher os frutos da nossa semeadura. Então a gente tem que acordar, gente, nós temos que acordar, acordar, ir lá direto da fonte, receber, deixar esse rio fluir em nós, nas nossas casas, na vida dos nossos amados, promover, promover, promover lares, promover em volta de uma mesa. A gente pode olhar pertinho para o outro, a gente pode sentir o outro. Olha, em volta de uma mesa nós podemos entender quais são os talentos e dons que Deus nos deu aos nossos filhos. E nós, como mulheres, nós podemos promover, sabe? Podemos realçar esses dons e talentos que os nossos filhos têm. Eu estava vendo a sua filha, a Laura, né, Laurinha, a fazer lá uma comida tão gostosa, um arroz cheio de coisas. Eu achei tão bonito aquilo, achei tão lindo aquilo, porque olha só, você está deixando a Laurinha, a Laura, entender que ela é capaz e que Deus fez e entende que ela tem Tão bonito, que ela tem esse talento e esse sentido. foi tão bonitinho que foi um dia que eu acordei muito cansada. Eu tinha feito uma sequência de stories, dependendo do tema que eu abordo, sabe? No outro dia, como se fosse um esgotamento espiritual mesmo, assim. Eu fico assim, eu acordo, eu já sei. E eu falei assim, nossa, João Paulo, hoje, misericórdia, não vou fazer almoço, não. E aí, para ela, assim, eu posso até pedir marmita para os meninos, mas ela não pode, né? Por conta das restrições dela. Só que eu sempre tenho congelado para ela. E ela não tinha ido para a escola nesse dia. E aí, porque foi um dia também que eu já acordei muito assim. Eu falei, não, João Paulo, melhor nem mandar os meninos para a escola, porque já acordamos atrasado, e eu já acordei na marcha lenta. E eu falei, não, deixa eles em casa, não vou entrar na correria, no estresse, né? E tal. E aí ela acabou ficando em casa e eu fui olhar a marmita para pedir e tal. E geralmente demora, porque só abre 11 horas. Aí quando você pede, e aí já chega muito tarde, embola muito o almoço, sabe? E eu ali conversando com o João Paulo, falei assim, João Paulo, quer saber? Eu não vou pedir marmita, não. Eu não tô bem, não, mas eu vou cozinhar qualquer coisa aqui e a gente come qualquer coisa aqui. E aí a Laura ouviu isso. E ela virou e falou assim, mamãe, deixa eu fazer, o que que eu faço? Eu faço o almoço. Eu falei, vai, minha filha, mas mamãe não tá com condição nem de te ensinar a fazer. Então é melhor a mamãe fazer. Ela, não, mamãe, você pode ir lá para o escritório que eu vou fazer sozinha. E assim ela fez. E ficou lindo. E eu fiquei morrendo de vontade de experimentar. E você não percebe, talvez você tenha percebido, é claro, mas o jeitinho dela mexer a colher, dela falar e dela agir e dela pôr as coisas, era muito parecido com você. Eu não te assisto tanto porque eu não tenho, né, minha vida é um pouquinho agitadinha, mas eu percebo, o Espírito Santo me mostrou, olha lá, a Laurinha fazendo como a mãe. E você está semeando, você semeou, você deixou ali um legado, porque essa menina vai ser dona de casa, vai, enfim, ter a casa dela, e ela já está aprendendo ali como ela deve ser. Mas a gente tem que ter essa sensibilidade, porque talvez muitas mães falam, ai não, vai bagunçar a cozinha, agora não, eu já limpei. Entende? Puxa, é só cozinha, é só cozinha. A gente tem que mostrar para os nossos filhos que eles são mais importantes do que coisas. O meu filho, vou falar uma coisa, muito da minha intimidade, o Felipe entrou na faculdade, cara, e eu percebi, o Espírito Santo me mostrou que ele estava indeciso se ele entrar fazer a faculdade, se matricular, né? E aí eu conversei com ele, filho, é por dinheiro? Aí ele ficou quieto. Eu falei, porque se for por dinheiro, deixa eu falar uma coisa, isso é um problema de Deus com o seu pai. E a mamãe vai auxiliar naquilo que precisar.
Se precisar mandar a ajudante 2 vezes por semana, tá tudo bem. Se eu precisar sair, tá tudo bem. Olha, se eu precisar vender essa casa, você é muito mais importante do que essa casa. Mas para isso, a gente tem que estar muito ligadinha, sabe? No fluir das águas do Senhor. Porque eu não sei se tudo isso vai ser preciso, mas eu precisava alimentar o coraçãozinho dele. Eu precisava instruí-lo, porque talvez fosse um roubo, porque, né? Pensar, às vezes eles têm pensamentos que são de roubo. E aí a gente precisa direcionar em relação a essas situações. Eu estou falando tudo isso porque está tudo envolvido e está tudo apontando para Jesus. A gente precisa, não adianta. Eu estou falando aqui com vocês, a Pamela fala com vocês para ficarem atentas, mas é muito mais do que a gente fala. Porque não se trata de nós, se trata de Deus falando conosco, com todas E a nós. história que Temos que Deus estar quer escrever, espertos. né, André? É a história que Deus quer escrever. Não é a história que a gente controla, que a gente dá conta, que a gente tem capacidade de bancar, né? Às vezes a pessoa fala assim, olha, eu não tenho capacidade de bancar essa história do meu filho fazendo medicina em faculdade particular. Mas não é sobre você. Não é sobre você. E, É a história que Deus quer escrever na vida dos nossos filhos. E se Deus está sim, mandando, o que Ele mandar a gente fazer, a gente vai fazer. Porque é sobre, sabe, Deus está escrevendo histórias. E a gente precisa entender está escrevendo que o isso. Senhor está contando os nossos passos, que os nossos dias estão escritos e a gente precisa deixar esse agir, a gente precisa contar com o Espírito Santo de Deus, né? Ainda mais nessa questão, e se a gente entrar agora na questão da maternidade, a gente vai que horas? A gente ter de fato o Espírito Santo de Deus como auxiliador, né? Às vezes a gente vai tanto em busca de educadores parentais, de conhecimento, né? De aprender sobre desenvolvimento infantil, sobre essas coisas. Gente, tudo isso é bênção, tudo isso é bênção. Gente, conhecimento é bênção. Gente, eu amo o conhecimento. Né? Porque às vezes a gente tem que desenhar aqui, porque senão as pessoas acham que eu estou fazendo uma apologia contrária ao conhecimento, né? É só me seguir aqui 10 minutos, você vai ver como eu amo conhecimento, como eu amo falar sobre essas coisas. Mas, gente, nós temos o Espírito Santo de Deus. Ele é fonte inesgotável de sabedoria e conhecimento. Não só teórico, mas ele é fonte inesgotável de sabedoria e ele é fonte inesgotável de conhecimento sobre o coração dos nossos filhos. Porque só eles são da coração. Então não tem ninguém que conhece mais o coração dos nossos filhos do que o Espírito Santo de Deus. E é o que o Espírito Santo de Deus tocou no coração da Andréia. Vai lá porque ele não está querendo dar esse gasto para vocês. Vai lá e traz consolo para o coração dele. E aí eu vou compartilhar uma coisa que aconteceu com a Mariana. A Mariana é muito sensível, né? A Mariana é nosso docinho de coco, né? Ela é um docinho de coco. Ela, se olha feio para ela, já olha para você, já vem assim, te abraça, dá um beijo, dá não sei o quê. Ai, que Toda gostoso. meiga, toda, sabe? Ela chega de madrugada e abraça e beija. E ela é toda docinha, meiguinha. E ela começou a chorar, mas chorar assim. Se alguém passar na rua, acha que eu tô espancando essa menina. Na hora de entrar no banho. E grita, e grita, e grita. E eu falei assim, gente do céu, o que tá acontecendo com a Mariana? Eu chegava lá, Mariana, o que foi, minha filha? Você quer tomar banho sozinha? Não. Aí ficava quieta. Ah, botar quente? Não. Aí não sei o que. O que foi, minha filha? Fala pra mamãe tentar te entender. O que tá acontecendo? Por que você tá chorando? E ela não falava, não falava, não falava, não falava. E aí, beleza. De repente, eu já tava assim, 2 semanas direto, toda hora do banho, era aquele escândalo. E aí você levanta, não, eu vou dar um basta nisso, né? Vou ter que intervir de uma forma mais drástica pra essa menina parar com esse escândalo na hora do banho. Aí o Espírito Santo de Deus pega a gente na reta, né? Tipo assim, olha, já tem 2 semanas que ela tá dando esse escândalo. Você perguntou pra mim por que ela tá assim? Aí eu parei, eu tava indo assim, ó. Sabe quando você levanta assim? Agora chega, agora essa menina vai parar de dar escândalo. E aí vinha andando, marchando assim na sala, né? Antes de chegar no corredor, o Espírito Santo de Deus me pegou ali na reta, na curva, né? E aí eu falei assim, aí eu parei, falei, Espírito Santo de Deus, por que a Mariana tá chorando? E aí na mesma hora veio no meu coração, ela não quer ir pra escola. E aí eu falei assim, gente, e aí eu cheguei pra ela, berrando no banho. Ela pediu, falou que queria tomar banho sozinha, mesmo sozinha no banho, ela tava berrando, no banho, sozinha. Não era ninguém dando banho nela. E aí eu cheguei e falei assim, minha filha, você tá chorando porque você não quer ir pra aula, pra escola? Ela parou de chorar na hora. Na hora. E aí eu falei assim,
toma seu banho, você não vai para a escola hoje, toma seu banho. E aí saí, falei, Espírito Santo de Deus, o que está acontecendo, né? E aí o que acontece? No ano passado, a professora dela era assim, docinho de coco igual ela. Docinho de coco igual ela. Então a Mariana era um bicho grudadinho nela, entendeu? E então, até que quando a Mariana chega na escola, ela vai lá na sala antiga dela para abraçar essa professora. Na hora de ir embora, ela vai lá para dar tchau para ela. E ela o tempo inteiro fala de tanto que ela tem saudade dessa outra professora. Só que mudou de turma, gente. Acontece, nossos filhos precisam lidar também com esse tipo de frustração. Só que o que acontece? Essa outra professora tem um perfil completamente contrário. E a Mariana não está se adaptando, né? Não está se adaptando. E aí, né, a gente foi lá, conversou com a coordenação, eles compreenderam, eles conhecem os professores, eles sabem que realmente é um perfil muito diferente. E eles falaram, não, vamos tentar colocar a Mariana numa outra sala e tal. E aí ela foi para essa outra sala, amou. No outro dia ela foi pro banho, gente, sem chorar, sem gritar, sem fazer nada, né? Ou seja, eu podia intervir, eu podia disciplinar, eu podia fazer não sei o quê, né? Porque afinal de contas eu já ensinei, já eduquei, já falei que não pode, né? Mas quem sonda coração, gente? Quem sonda coração é o Espírito Santo de Deus. E ele é nosso amigo, ele é nosso consolador, ele está aqui para nos auxiliar, ele é nosso auxiliador. O Espírito Santo está aqui para nos auxiliar em toda boa obra, nos capacitar para toda boa obra. E ele sabe o que está acontecendo com os nossos filhos, né? E enfim, a gente não pode ter só esse olhar comportamental ou, sabe, educacional. Não, a gente precisa ter esse olhar para o coração. E só existe um que sonda o coração. Então, método nenhum vai te ajudar a sondar o coração do teu filho, né? Porque você pode, até o método pode te ensinar, olha, vai com calma, conversa, pergunta. Mas, gente, eu estava 2 semanas perguntando, ela simplesmente não fala, ela não conseguia verbalizar. Né? Porque ela, quantas vezes até nós mulheres, o marido pergunta, o que está acontecendo com você? Por que você está com raiva? Nada, não está acontecendo nada. A gente adulta não consegue verbalizar o porquê da nossa dor, do nosso sofrimento, imagina uma criança. Né? Então a gente precisa contar mesmo, né, com essa sensibilidade do Espírito Santo de Deus para conduzir a gente nessas coisas. Às vezes a gente esquece, né, que o véu se rasgou e que a gente tem esse acesso livre através de Jesus, né? A gente esquece que é tudo tão presente, que somos templo do Espírito Santo de Deus, que é tudo tão fácil, né? Que não precisamos fazer imagens, esculturas e todas essas porcarias todas aqui. A gente esquece que a gente pode conversar e perguntar todas as coisas, e o Senhor se inclina para nos ouvir, e Ele fala, filha, é desse jeito que está acontecendo na tua casa, é isso que está acontecendo com a tua filha. E aqui também a gente não sabia, eu percebi que o meu filho estava um pouco indeciso. Indecisões não são boas, né? E ele estava um pouco indeciso e a gente tinha bem poucos dias para tomar a decisão. E aí eu e meu marido falamos, vamos fazer o seguinte, nós também não sabemos o que você deve fazer, porque a gente não sabe o que Deus tem para você. É legal quando a gente se coloca ao lado dos nossos filhos com essa dependência e essa humildade, porque nós não somos, a gente não sabe de todas as coisas, porque Deus faz diferente para cada um. Não sabemos, aconteceu, nós podemos falar que o vizinho foi feito desse jeito, meu filho. Com a família lá da igreja foi feito desse jeito. Às vezes eu tenho essa mania de fazer isso. E Deus puxa a minha orelha. Porque a gente tem que entender que o Senhor tem um tanto e uma história diferente para cada um. Então a gente tem que ter essa disciplina. Então nós falamos, eu e meu marido, vamos orar? Durante essa semana, vamos orar e pedir as respostas do Senhor, porque é Ele quem sabe o que Ele tem para ti. É Ele quem sabe. Então, vamos nos colocar nessa dependência. E essas experiências são gostosas. E esses milagres que o Senhor faz aponta para Jesus. E aí a gente está deixando um legado para os nossos filhos, porque nós não vamos ficar aqui para sempre. A gente vai voltar para casa, sim, glórias a Deus por isso. E eles vão lembrar, quando eles tiverem as dificuldades da vida, porque eles terão as dificuldades da vida, eles vão lembrar, porque o Espírito Santo vai fazer eles lembrarem. Poxa vida, lá atrás, quando nem eu nem meus pais sabiam o que fazer, eles oraram.
e eles perguntaram a Deus, e Deus respondeu. Respondeu rápido, poderia ter demorado para responder, e glória a Deus por isso, porque a gente tem que estar na dependência. Mas esse é o legado que nós temos que deixar, e não ser chatas, agora me veio isso no coração, de exigir isso dos nossos maridos. Não, porque tem que ser um fluir do Espírito Santo de Deus. A gente não pode chegar e falar assim, olha, nós temos que fazer isso. A gente pode sugerir e conversar. Meu amor, olha, fulano, olha, não sei o quê. Eu tenho sentido isso. O que você acha? Vamos fazer isso juntos a respeito da nossa família? E se ele dizer não, não deixe de fazer. Vá você aos pés do Senhor e vá você orar aos pés do Senhor. Porque a conversão e os corações, eles pertencem ao Senhor. Lembra como o Senhor endureceu o coração ali de Faraó? Para quê? Para que todo aquele povo que já estava com uma cultura errada visse, enxergasse os milagres do Senhor, para que apontasse novamente e para que eles então seguissem o caminho que o Senhor tinha para eles. E aí foi toda a história que a gente já sabe. Então é isso. Então, às vezes, o Senhor endurece sim o coração, porque Ele é soberano sobre todo o céu e sobre toda a terra. E se nós estamos... O Senhor já faz sem a gente pedir. Ele teve um encontro comigo, gente, eu nem sabia quem Deus era. Então, essa história de que André orou e Deus fez, misericórdia por isso. O Espírito Santo de Deus levou André a orar por essa situação, e aí André enxergou mais uma vez o poder de Deus sobre aquela circunstância. Tem uma bela diferença. E, meninas, quando eu falo sobre a igreja, para você voltar... Ai, a Pamela parou. Quando eu falo sobre a igreja, eu digo assim, claro que nós temos que, aliás, isso é uma consequência de uma conversão. Claro que nós vamos à igreja. Eu anseio por ir à igreja aos domingos, mas muito mais do que ir à igreja e receber, é continuar e ler a palavra de Deus e ter essa intimidade aqui com Cristo, que é o que devemos fazer. A Pamela travou. Vocês tá aí? Tá me ouvindo, Andréia? Ou eu vou esperar um pouquinho? Um pouquinho travado. Tá meio... Daqui a pouquinho volta. Vou esperar um pouquinho. É o sinal, Não né? é sinal. Aí eu queria falar. Que a internet é boa. Mas às vezes o Instagram dá uns problemas mesmo. Mas eu tô conseguindo te entender. Tá travando, mas eu tô te entendendo. Ah, que bom. E meninas, olha só, a Pamela, se Deus permitir, se for o querer de Deus, ela vai estar aqui conosco em agosto e a gente vai conversar pessoalmente muito e muito mais. Eu tenho certeza que vai ser bênção, será bênção. E a gente está aqui. De quarta-feira a gente tem aqui a nossa reunião de mulheres aqui na IP Alpha, em Alphaville. E tem sido um tempo muito gostoso, muito gostoso. Deus tem levantado mulheres ali e a gente tem recebido ali do Senhor, o fluir do Senhor. Todas estão convidadas aqui, quem mora aqui pertinho, para que a gente conheça e abraça. A gente tem irmãs aqui na igreja que gostam de abraçar, de beijar. Que são bem amorosas mesmo e são mulheres também de oração. Gente, são demais mesmo, porque eu recebi o convite para ir para lá, né? E eu falei, gente, eu não conheço essas mulheres, né? Eu vou chegar lá e orando com medo, né? Pro Senhor, eu não conheço, né? Uma coisa, eu aqui, com a minha audiência, que já me conhece, né? Eu vou chegar lá em São Paulo, gente, lá em Alphaville ainda, né? Ô, Senhor, tem misericórdia de mim, por que o Senhor tá me chamando, né? E aí elas fizeram o caminho do meu pastor, né? Hoje o pastor Guilherme pediu o contato pro pastor, pediu pro pastor Ricardo o meu contato, né? Eu falei assim, não, gente, chegou pelo meu pastor, eu não posso nem dizer que eu não vou.
E aí, gente, quando eu cheguei lá, foi assim, meu Deus do céu, é como se eu tivesse chegado numa reunião assim, de best friends forever, como diz a Laura, né? Eu cheguei numa reunião de melhores amigas. Estamos melhores amigos de Jesus. E ali eu já me senti em casa, já queria ficar. Eu falei, não, João Paulo, vamos mudar esse voo, vou ficar por aqui, vamos mudar pra cá. A André já tá assim, ó, a casa do lado tá vendendo. Vamos esperar o que Deus tem, mas é gostoso, porque é gostoso a gente sentir saudades, né? As saudades, ela intensifica, é gostoso, né? A gente esperar, ansiar por esse encontro. Eu anseio novamente em te encontrar, da gente orar juntas, da gente ficar, de abraçar, né? De enxergar mais de pertinho. Esses anseios são gostosos. E esse anseio que tem que ter no nosso coração para encontrar novamente Jesus, né? É muito gostoso. Às vezes a gente vai dormir e aí... E quando a gente está em casa? Pamela, você fala quando terminar a live, porque senão a gente vai falar forever aqui. E quando eu estou assim, limpando a casa, qualquer situação, e o Senhor fala no meu coração, preciso falar contigo. Eu quero largar todas as coisas que eu estou fazendo e ali ao encontro do meu Jesus, porque ele quer falar comigo, mas não é no meu tempo. É muito interessante isso, porque às vezes eu fico, não, vou orar, vou esperar, silêncio, o Senhor vai falar comigo. Não! E aí, de repente, depois de 2, 3 dias, ele fala comigo, né? E eu choro. Porque, então, é ansiar, você anseia por esse encontro. E é gostoso, o coração fica aquecidinho, né? E assim a gente vai vivendo, dia após dia. Exatamente. Dia após Nossa, dia. Andréia, ora por nós. Ora sim. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, obrigada por esse encontro, Pai. Obrigada pelo encontro que o Senhor teve comigo hoje pela manhã, Pai. Obrigada por aquele choro gostoso, Senhor, que eu não quero me esquecer, Senhor. Como é gostoso quando a gente chora na Tua presença, quando o Espírito Santo, Senhor, faz com que a gente possa derramar lágrimas, Senhor, na Tua presença. Isso tudo é do céu, Pai. Obrigada, Senhor, obrigada por esse encontro aqui, obrigada pelos próximos encontros, que os nossos corações possam desejar esses encontros, que nós possamos, Senhor, desejar a Tua palavra, desejar da Tua água sobre as nossas vidas, sobre os nossos, sobre as nossas casas, Pai, que possamos ser sal e luz nessa vida, Senhor Deus, nessa terra, Pai. Nos ajude a isso, nos ajude a sermos mulheres eretas na Tua presença, mas também de joelhos dobrados na Tua presença, Senhor. Pai, que possamos ser mães de joelhos dobrados, Senhor, para que a gente consiga deixar, Senhor Deus amado, as Tuas águas fluírem sobre as nossas vidas, Pai amado, para que os nossos filhos, Senhor Deus, possam viver nessa terra fazendo a diferença, Senhor. Nos ajude a ser auxiliadoras, Pai. Nos ajude, Senhor, a entregar os nossos corações a Ti por completo, Pai. Não é um pedacinho, não, Senhor. Queremos entregar os nossos corações de toda a nossa força, Senhor Deus amado. Deus, queremos de toda a nossa alma, Senhor. Senhor, faça, Senhor, continue essa boa obra sobre as nossas vidas. Visite o lar de cada irmã aqui, Senhor. Coloque Tuas mãos poderosas, Senhor, soberanas, Senhor, sobre cada uma. Deus, sobre os corações, Senhor. Troque as vestes, Senhor. Troque os pensamentos, Pai. Deus, que elas possam Te enxergar de perto, que elas possam Te sentir, Te ouvir, Pai. Senhor, que os corações possam, Pai, bater no mesmo compasso que o Teu, Pai. Senhor, que os pés possam caminhar nesse mundo, Senhor, deixando marcas Tuas, Senhor Deus.
Nos faça essas mulheres, Senhor, que os nossos lares, Senhor, sejam lares edificados em Ti, Pai. Senhor, para que esse mundo não entre nos nossos lares, Senhor Deus, devastando tudo, Pai. Mas que eles possam ser edificados em Ti, Senhor, abençoados por Ti. Guarde a porta das nossas casas, Pai. Acampe os Teus anjos, Senhor, na porta das nossas casas, Senhor Deus amado. Deus guarda, proteja os nossos filhos, o ir, o voltar, Senhor. Os desafios dos nossos maridos, os nossos desafios, os desafios dos nossos filhos, Pai. Nós entregamos tudo perante o Teu altar, seja feita a Tua vontade, Deus, somente a Tua vontade, Senhor, sobre as nossas vidas. Que nunca seja a nossa vontade, Senhor, mas que sempre seja a Tua vontade. Que, Senhor, os nossos sonhos estejam alinhados aí no céu, para que tudo se cumpra aqui na terra, Senhor. E assim nós te oramos, Senhor, abençoe a vida da Pamela, Senhor. Abençoa tremendamente, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Minha amiga, como é bom conversar com você. A gente depois tem que começar uma live só sobre, olha, educando no espírito. Vou fazer uma live só sobre educação de... Deus vai capacitando sempre. Eis-me aqui. Antigamente eu falava, será? Eis-me aqui. Porque não se trata de mim, né? Se trata de Deus. A gente conversando aqui na cozinha, eu falei, gente, como é bom, gente, como é bom. Caminhe com as amigas de Jesus. Caminhe com pessoas que são apaixonadas por Jesus. Sabe? Você precisa decidir quem você quer ser neste mundo, sabe? É uma decisão. Aqui nas mídias sociais eu vejo as pessoas vão acompanhando tantas pessoas, e aí são pessoas que são muitas vezes opostas, né? Pessoas que você precisa eleger, sabe? Você quer ser igual a quem? Eu quero ser igual, sabe? Aquelas mulheres que eu vejo que são apaixonadas por Jesus, que falam de Jesus, que querem estar com Jesus, que a boca transborda Jesus, porque é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Ele, porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas, sabe? Quando eu comecei a orar, Senhor, olha, chega de inteligência, chega de não sei o que, Senhor, eu quero conhecer as tuas amigas. Senhor, eu quero estar no meio, sabe? Eu quero sentar à mesa com as tuas amigas, aquelas mulheres que te amam. E aí o Senhor vai fazendo essas conexões. E aí o Senhor trouxe a Andréia para mim, né? E o Senhor vai trazendo, gente. Às vezes você pensa assim, poxa, mas não tem ninguém perto de mim. Ó, só a hora, né? É só a hora, porque quando o Senhor quer, Ele vai trazendo de lugares que você nem imagina. E Ele vai fazendo essas conexões maravilhosas, né? Muitas das mulheres que Ele trouxe para esse desafio, a gente está chegando ao final dele, amanhã é o encerramento, eu sequer conhecia. E eu comecei a orar, Senhor, quem que o Senhor quer no desafio? Quem que o Senhor quer? E o Senhor trouxe perfis que eu nunca vi na minha vida. E eu fiz convite para pessoas que eu nunca tinha ouvido falar nada. Porque o Espírito Santo de Deus virou e falou, olha, convida, né? A Luísa Nazaré foi uma. Que ela, a equipe dela me mandou mensagem por uma outra coisa. E aí, na hora que eu entrei no perfil dela, o Espírito Santo de Deus convida para live. Eu, Senhor, eu não sei quem que é essa mulher, eu não sei se ela é tua amiga. Eu falei, se eu tô te mandando convidar, você acha o quê? Você acha o quê? Eu falei, tão distraída, né? E convidei, foi uma bênção. Então, gente, ó, faça essa oração. Queira caminhar no rebanho de Jesus, que Ele te conduz nesse rebanho. Acho que travou aí. Amém. Beijo, minha linda. Beijos. Quer falar alguma coisa? Beijos, tchau, até mais. Quer falar mais alguma coisa? Não. Eu só dei beijo mesmo e até mais. Esperando, ansiando pelo nosso próximo encontro. Obrigada. Fica com Deus.